Bom, então só definindo, né, tinta, né, são materiais geralmente líquidos, ou podem também aparecer na forma de pó solúvel, né, e também pó não solúvel, no caso de pintura eletrostática, constituído basicamente de resina, pigmentos, solventes e aditivos. Tá? As tintas elas cumprem uma série de funções, né, dentro de um sistema de pintura. Então, quando a gente pinta uma casa, pinta uma superfície, né, seja uma madeira, seja uma alvenaria, né, um reboco, seja uma peça metálica, a gente tá, a gente vai cumprir uma série de funções, que não só aquelas funções que a gente pensa, né, da parte estética, mas muita coisa da parte técnica aqui. Tá? Então, óbvio que tem uma série de funções, eu coloquei aqui 5 funções, né, que eu acho que são bem importantes. Então, a primeira função, proteger a superfície, tá, onde a tinta foi aplicada. Então, dependendo do tipo de superfície, eu vou ter um tipo de tinta, tá, para conseguir melhorar as condições de durabilidade daquele material. Então, madeira a gente tem alguns problemas em específico, materiais metálicos, a gente vai ter outros problemas específicos, né? A questão de corrosão, na madeira a gente tem a questão do apodrecimento, tem o ataque de cupins. Quando a gente fala em alvenaria, né, tem as trocas de umidade com o meio, pode surgir bolor, né, mofo. Então, primeira coisa é proteger a superfície. Quando a gente protege, a gente está protegendo as pessoas que estão ocupando aquele ambiente e também a gente aumenta a vida útil daquele material. Então, quando se aplica uma pintura numa casa, num prédio, não só a parte estética, tá, que é ali a segunda função, mas a gente também está aumentando a vida útil daquele material, a gente está fazendo uma proteção, uma barreira contra as intempéries. A função estética ela é importante, é óbvio, né? Acho que é um dos primeiros fatores que a gente pensa quando a gente vai comprar uma tinta, aplicar uma pintura, tá, num material qualquer. Né? Então, você poder ter um ambiente mais bonito, né? Mais agradável às pessoas. Terceira função, higiene. Tá? Então, as tintas, elas também muitas vezes auxiliam a limpeza daquela superfície, fazendo com que aquele ambiente seja mais higiênico, que a gente tenha uma melhor sanidade daquele ambiente. Né? Então, por exemplo, um hospital, né? A gente vamos pensar num centro cirúrgico, né? Então, as paredes elas não podem ser pintadas com uma tinta que permita, por exemplo, que a superfície absorva a sujeira. Né? Então, imagina lá, espirrou lá sangue na parede. Você tem que conseguir limpar aquilo facilmente. Então, tem que ser uma tinta que basicamente impermeabilize aquele substrato, aquela superfície. Então, o risco, muitas vezes, né, vem também, né, nesse exemplo que eu uso, geralmente eu uso esse exemplo, né, que é um exemplo mais, assim, mais radical, mas a gente tem, se aquela parede absorvesse a sujeira, né, absorvesse lá o sangue, enfim, poderiam se proliferar bactérias que podem causar uma infecção generalizada dentro, né, de um hospital. Tá? Isso, óbvio, um caso extremo, mas a gente pode pensar em outros casos. Um banheiro mesmo, né? Muitas vezes a gente tem um banheiro lá, o teto do banheiro lá que é pintado, ou mesmo hoje em dia nem se bota mais muito azulejo no banheiro inteiro. Mas se a gente aplicar uma tinta que não for adequada para um ambiente úmido, a gente vai ter, principalmente nos meses de inverno, em épocas mais chuvosas, a formação de bolor. Né? Então, uma tinta adequada para aquele ambiente vai evitar esses problemas. Tá? Isso, né, facilitando a limpeza, a gente tem isso bastante bem melhorado. A pintura também pode melhorar a luminosidade, né? Então, quando a gente pinta um ambiente de trabalho, um ambiente de escritório, uma sala de aula, eu não vou pintar com uma tinta escura, porque isso vai dificultar, né, a reflexão da luz e vai tornar aquele ambiente mais cansativo, né, para se trabalhar, para realizar aquela determinada tarefa. E uma outra última função aqui desempenha também um fator psicológico. Né? Então, se eu quero, por exemplo, um quarto, eu não vou pintar de verde-limão, né, de uma cor muito berrante. Geralmente, um quarto a gente vai pintar de uma cor mais neutra, mais aconchegante, que traga uma sensação de descanso.
Se eu quero um restaurante, eu posso colocar uma cor, né, que ative, né, que melhore, né, uma cor mais quente, que ative aquela sensação de fome. Tá? Se eu quero, por exemplo, passar uma sensação de limpeza, né, a gente pode ver uma farmácia, geralmente é pintada com cores bastante claras, que é para passar aquela sensação, né, de claridade, de limpeza. Tá? Então, tem muito do fator psicológico. Inclusive, eu lembro uma vez um estudo que eu estava lendo, né, um trabalho, que foi realizado nesses conjuntos habitacionais, né, que o pessoal vai lá, constrói lá 500 casas, todas iguais, né, e eles estavam analisando o fator psicológico nas pessoas de morar num local onde todas as casas eram todas iguais. Né, isso causava até, em muitos casos, problemas de depressão. Tá? Então, a pintura ela tem, ela cumpre uma série de fatores. Tá? A gente vai dar uma atenção especial aqui nessa questão aqui de proteção da superfície, a durabilidade da tinta e a higiene. Bom, óbvio que, como eu falei antes, né, a proteção ela vai depender aí do tipo de revestimento, né, o tipo de superfície que eu vou pintar. Então, se é uma parede argamassada, né, uma alvenaria com reboco, a tinta vai ajudar a proteger contra o esfarelamento, né, e também vai inibir o desenvolvimento de fungos e bolores. Né. Então, hoje, boa parte das tintas já tem alguns aditivos que são, por exemplo, bactericidas, que são fungicidas, então dificultam a proliferação, né, de micro-organismos. Na madeira, o que a gente quer fazer, né, na hora de proteger, o que a gente quer fazer é reduzir troca de umidade, porque a gente sabe que quando troca muita umidade, a madeira ela pode deformar, então eu quero reduzir um pouco disso. E também acaba protegendo contra fungos e cupins. Né? Então, quando a gente aplica lá um verniz ou mesmo uma tinta numa madeira, a gente está também aumentando a durabilidade dela. E nos metais, principalmente, o grande problema é a corrosão. Né? A gente não tem. O metal é um material impermeável, ele não tem uma porosidade, você não vai pegar uma barra de ferro, colocar e emergir em água, ele vai absorver água. Não vai. Mas, em contrapartida, é um material que ele tende a oxidar. Então, o sistema de pintura, né, seja para ferro, alumínio, aço, para cobre, alguns outros materiais. Então, esse é o sistema de pintura, ele tem como função no material metálico inibir a oxidação e a corrosão, né, que é aquela já oxidação mais avançada. Isso principalmente quando a gente fala em materiais, né, metálicos estruturais. Tá bom? Galera, algumas características das tintas que elas precisam ter, ou que elas apresentam, ou talvez até nem não devessem ter, né? Mas são características das tintas. Eu não coloquei como vantagem, desvantagem, porque tá, isso vai depender muito do tipo de tinta que eu vou ter que utilizar. Eu sempre brinco até com as minhas turmas que, sei lá, dar aula de tintas há 20 anos atrás, acho que era muito fácil. 20, 30 anos atrás, porque existia uma meia dúzia de tintas no mercado. Hoje em dia, a gente tem. Se eu for numa loja de tintas hoje, voltar daqui 6 meses, provavelmente eu vou ver uma série de novidades. Então, por estar ligado à indústria polimérica, né, é uma área da indústria que tem evoluído muito, tá, que está bem, bem forte. Então, tem avançado muito assim, o mix de produtos. Características, então. Primeiro, estabilidade. Né? O que é a estabilidade de uma tinta? O que é uma tinta de uso imobiliário, né, para pintar prédio, casa, enfim? O que ela é? Ela é um material líquido cheio de sólidos ali dentro. Então, se pega uma porção de materiais sólidos, pigmento, resina, aditivos, enfim, e você coloca dentro de um meio líquido. Então, aquele material está em suspensão ali. Só que conforme aquela lata fica estocada durante um tempo, o que acontece? Aqueles componentes sólidos que geralmente são mais densos, né, têm uma maior densidade do que o meio líquido onde eles estão, tá? Eles vão ter uma tendência a segregar, eles vão ter uma tendência a sofrer uma sedimentação. Né? Essa sedimentação vai causar uma segregação, ou seja, uma separação dos componentes, né? E isso é prejudicial. Então é muito importante, ao abrir a lata, verificar se não há excesso de sedimentação. Então,
Uma tinta que tenha muita sedimentação, eu vejo que fica só uma água por cima e um material muito sólido embaixo, tá? Isso me indica que é uma tinta mal formulada. Tá? Ou a dosagem foi mal feita, ou feita com componentes baratos, tá? Que não apresentam estabilidade. Tá? Então, independente do tipo de tinta, abriu a lata, primeira coisa a gente tem que pegar lá, pode ser uma madeirinha, né? Um material metálico, um bastão, qualquer coisa que seja, que esteja limpo, né? E a gente mistura aquela tinta. Então a gente vai lá e dá uma misturada. Para quê? Para fazer aquele material sólido que está no fundo subir de novo. Tá? Então a tinta vai ficar homogênea, ela vai ter a mesma quantidade de material sólido em todas as partes. Tá? Então, esse é um cuidado que tem que ter. Não quer dizer que tem tinta que não vai segregar. Não, todas vão ter uma certa segregação. Tá? Vai sedimentar um pouco, mas quando é exagerado, aí isso já há indícios de uma tinta de baixa qualidade. Aí tem outras duas características aqui que são interligadas. Talvez, né, quem já viu propaganda de tinta na televisão tenha visto, tinta tal, melhor rendimento, maior poder de cobertura. Tá? Eles usam muito isso como propaganda. E o que é uma coisa e o que é outra? Rendimento é a quantidade em área que a gente consegue pintar com aquela quantidade de tinta. Né? Então, por exemplo, é a quantidade de área em metros quadrados que é pintada com 1 litro de tinta. Então, com 1 litro de tinta eu consigo pintar tantos metros quadrados. Óbvio que uma tinta com bom rendimento vai pintar com 1 litro uma área maior. Uma tinta de baixo rendimento, tá? Ela vai pintar uma área menor. A cobertura, ela é a quantidade de demãos, né? Demão é a aplicação, então eu passo uma camada, uma demão, 2 demãos, 3 demãos. Tá? Então, a cobertura é a quantidade de demãos necessárias para que a gente atinja a tonalidade final. Então, por exemplo, uma tinta mal formulada, né? Que às vezes tem uma quantidade fraca de pigmentos, né? Uma quantidade insuficiente de pigmentos, o que eu vou ter que fazer? Eu vou passar uma camada, né? Vou passar uma demão, e não cobriu, eu consigo ver o fundo ainda. Fica ainda alguns pontos com mais tinta, outros com menos tinta. Aí o que eu tenho que fazer? Aplicar uma segunda demão. Vou lá, aplico segunda demão. Né? Também não ficou bom. Daqui a pouco espero, deixo secar, aplico uma terceira demão. Então isso seria, por exemplo, um exemplo de uma tinta com baixo poder de cobertura. Né? Ou seja, uma tinta com baixo poder de cobertura necessariamente vai ter menor rendimento, porque se eu preciso aplicar 2, 3, 4 demãos, é claro que eu não vou conseguir pintar uma área muito grande com uma quantidade de tinta. Agora, uma tinta bem formulada, tá, com bons componentes, tá, eu vou aplicar lá 2 demãos, beleza, acabou. Né? No máximo lá 3 demãos. Tá? Então isso vai dar um consumo de tinta menor, tá? E eu tenho um rendimento maior, eu consigo pintar uma área maior. Via de regra, né, tintas muito baratas já indicam que vocês vão pagar um preço baixo, mas no final das contas acaba sendo caro, porque vocês vão precisar aplicar várias demãos. Tá? Claro que existem tintas com uma boa relação custo-benefício, mas geralmente tintas muito baratas elas têm esse problema, que é o baixo rendimento. Tá? Baixa cobertura, né? Precisa aplicar muitas demãos e um baixo rendimento. Outras características, a resistência. Tá? E resistência mecânica, que estou dizendo aqui, é uma resistência principalmente a resistência ao desgaste. Né? Então a gente mede principalmente a resistência à abrasão, que seria o desgaste por atrito. Né? Então uma tinta que eu vou usar num piso, ou se eu vou utilizar mesmo numa área externa, né, onde eu tenho fatores externos de intempéries, então é importante que essa tinta ela tenha uma certa resistência. E a gente vai ver daqui a pouco quais são os componentes, né, qual o principal componente que vai dar resistência para a tinta. Beleza? Então, essa resistência ela está também sempre muito interligada com a qualidade dos componentes usados e com a dosagem. A gente pode fazer uma analogia com concreto, né? Se eu usar um concreto com pouco cimento, com uma quantidade deficiente de cimento, eu vou ter necessariamente um concreto menos resistente.
Se ele é menos resistente, além de ele resistir menos, né, mecanicamente, ele também vai ser menos durável, tá? Que é o nosso próximo ponto. Então, a durabilidade de uma tinta está relacionada com relação à vida útil que aquele sistema de pintura, né, vai apresentar perante a ação das intempéries. Então, quando eu uso uma tinta, principalmente em ambiente externo, eu tenho que ter essa preocupação, tá? Para fazer com que aquela tinta dure mais tempo. Né? Que senão, se eu utilizar às vezes uma tinta de baixa qualidade, por mais que eu tenha gasto menos, mas ao invés de reaplicar uma pintura daqui 5 anos, daqui 3 anos eu vou ter que reaplicar outra pintura. Então, no intervalo de 6 anos, eu preciso aplicar duas pinturas, enquanto antes eu poderia aplicar apenas uma. E aí você não está gastando só mais tinta, você está gastando mais mão de obra. Tá? Sai muito mais caro. Então, uma tinta mais resistente, necessariamente, ela vai ser mais durável. Tá? Vai ter uma vida útil maior. E a questão da toxicidade. Que aí diferentes tipos de tintas vão ter níveis de toxicidade maiores ou menores. Então, a gente tem tintas que têm, por exemplo, teores de compostos orgânicos voláteis baixos, né, principalmente as tintas à base d'água, uso interno, e a gente tem tintas que têm um grau de toxicidade ou compostos orgânicos voláteis bastante alto. E essas tintas têm que ter todo um cuidado com relação à aplicação, né? As pessoas que vão aplicar vão ter que estar todas paramentadas, né, com EPIs, aquele ambiente não vai poder ser ocupado em poucas horas, então há uma grande preocupação. E não só essa toxicidade do ambiente durante a pintura, mas também o que se fazer com o resíduo. Então a gente vai mais adiante, a gente vai tratar essa questão. Olha, o que se faz com aquela tinta que sobra? Então a gente tem que ter um certo cuidado. Bom, e aí nós temos, a gente vai falar brevemente aí com relação à composição. Tá? De forma geral, a gente pode dizer que as tintas são compostas por 4 componentes. Tá? A gente vai ver que não é bem assim, na verdade, uma tinta pode ter N componentes, uma porção de componentes aí. Mas tudo dentro de alguns subgrupos. Tá? Então a tinta ela pode ser formada por resina, pigmentos, tá? Então a gente vai ver que tem vários tipos de pigmentos que são utilizados, solvente e aditivos. Tá? Também a gente pode utilizar vários aditivos. Geralmente vai usar um tipo de solvente e um tipo de resina, mas pigmento e aditivo são vários. Bom, galera, a resina, tá? Ela é um componente sólido, basicamente são polímeros, tá? Podem ser termoplásticos, podem ser termofixos, como a gente já viu antes em polímeros. Mas a resina, a gente pode dizer que ela tá para a tinta como o cimento está para o concreto. Tá? É o principal componente aqui responsável pela resistência daquela película que vai se formar quando a gente passa a tinta. Eu aplico uma tinta numa parede, aquela película ela vai ter uma resistência e isso está muito interligado com a quantidade de resina e com a qualidade, o tipo da resina que eu vou utilizar. Tá bom? Então, por exemplo, a gente tem resina epóxi, resina PVA, resina acrílica, poliuretano, tem nitrocelulose, enfim, tem uma porção aí de resinas que a gente pode utilizar. Tem poliuretano termoplástico, tem poliuretano termofixo, tá? Então, é um mercado bem amplo aqui. Tá? Uma questão aqui da resina, né, termoplástico e termorrígido ou termofixo, é importante a gente saber que as resinas que são termoplásticas, tá, o que vai acontecer? Essas resinas elas vão apresentar uma resistência menor do que as termofixas. Tá? As resinas termofixas elas são mais resistentes. Então vamos pegar, por exemplo, a resina epóxi. A epóxi ela é bem resistente porque ela é uma termofixa e o processo de secagem, o processo de enrijecimento também é diferente. Porque numa resina termoplástica, a
a fixação da tinta na parede se dá pela evaporação do solvente. Então, numa tinta, por exemplo, a acrílica, uma tinta PVA, que é o acetato de polivinil, ela não vai ter um efeito químico. Quando aplico na parede não tem efeito químico, é só efeito físico. Eu apliquei, o solvente evaporou e os componentes, né, eles se fixaram naquela parede, né, naquela superfície. Bom, quando eu aplico uma tinta, né, com uma resina termorrígida ou termofixa, tá, como queiram chamar, a gente vai ter lá uma mistura, geralmente da base, que é o polímero, e o catalisador. Esse catalisador ele vai promover uma reação química. E essa reação química vai dar uma resistência muito maior àquela película formada. Tá? Então a gente tem que sempre lembrar disso. Então a gente vai ter resinas diferentes dentro de dois grupos diferentes aí. Beleza? Bom, eu pulei, né, a parte dos pigmentos, fui para solvente. Tá molhando minha mesa aqui. Só botar um papel aqui embaixo para não. Então o que acontece? O solvente ele é um meio líquido onde vai diluir os componentes sólidos, tá? E o solvente ele vai influenciar diretamente no tempo de secagem e na permeabilidade da pintura. A gente fala solvente, a gente pensa em solvente, a gente já pensa numa tinta à base de óleo, mas não. Uma tinta à base d'água a água é um solvente universal. Tá? Então, por exemplo, uma tinta à base d'água, ela vai secar muito mais rápido do que uma tinta à base de óleo, porque a água ela vai evaporar muito mais rápido. Então eu consigo aplicar uma demão, entre uma demão e outra com intervalos diferentes. Então eu consigo com um intervalo bem menor que uma tinta à base d'água. Numa tinta à base de óleo, né, à base de solventes orgânicos voláteis, aí a gente tem um problema que o material é mais viscoso e ele vai ter uma tendência a evaporar bem mais lentamente. Então, por exemplo, uma tinta à base d'água, às vezes a gente pode aplicar entre uma demão e outra um intervalo de 4 horas. Numa tinta à base de óleo, às vezes esse intervalo sobe para 12 horas. Tá? Então é um intervalo bem maior mesmo. Tá? E geralmente as tintas à base de óleo elas tendem a formar uma película mais impermeável. Tá? Então a película que vai evitar, por exemplo, uma parede de alvenaria de realizar trocas de umidade. Tá? A gente vai ver que isso pode ser bom, pode ser ruim. Se eu tiver umidade aprisionada dentro da parede e eu colocar ali uma tinta que impermeabiliza, o que está acontecendo? Aquela umidade dentro da parede ela vai ficar aprisionada e isso pode causar uma série de problemas depois, né, na alvenaria ou na madeira. Tá? Então é importante que a parede em si, a superfície em si esteja relativamente seca, não pode estar com uma umidade muito alta. Tá bom? Então essa aqui é a questão então, dos solventes. Aí a gente vai para os pigmentos, tá? Que a gente subdivide em 3 grupos. Tá? Nós temos os pigmentos básicos, os pigmentos de coloração e os pigmentos estendedores, é o que nós chamamos também de carga. O que são os pigmentos básicos? Eles são pigmentos que vão ter como função melhorar a cobertura da tinta. Tá? Então eles têm cor branca. Né? Por que eles têm cor branca? Porque aí eles vão, quando eu colocar um pigmento de coloração, ele vai refletir melhor aquela coloração que eu coloquei. Né? Então ele é uma base branca. Né? Então o pigmento básico é uma base branca, tá? Geralmente dióxido de titânio, né, que é utilizado, mas às vezes alguns fabricantes colocam materiais mais baratos ou colocam um percentual baixo, às vezes, de pigmento básico, né, um percentual baixo de dióxido de titânio, tá? E isso pode não ser muito bom, tá? Porque o dióxido de titânio ele tem uma capacidade boa de reter, de segurar os outros pigmentos. Tá? Então, pigmento básico, função de melhorar a cobertura da tinta. Os pigmentos de coloração, né, como o próprio nome já diz, eles vão conferir a cor desejada. Né? Então eu posso colocar lá uma série de misturas de cores, né, de pigmentos. Tá?
E esses pigmentos, então, depois de misturados, vão dar aquelas cores, né, que hoje a gente tem um catálogo gigantesco, né, com nomes bem variados, desde algodão egípcio até pedra vulcânica, enfim, né, não saiu do azul, vermelho, amarelo, enfim, né, aquelas cores mais conhecidas. Ah, e aí, geralmente, são pigmentos inorgânicos, tá? São cargas minerais. Muito utilizados são os óxidos de ferro vermelho, o óxido de ferro marrom e o óxido de ferro amarelo. Mas também tem pigmentos de coloração à base de alumínio, de outros materiais metálicos. Tá? Antigamente se usava muito material orgânico, né? Ou utilizava o urucum, se utilizava materiais, né, à base de uma série de tipos de sementes, né? E também se utilizava muito argila, né, argilas de cores diferentes. Só que esses materiais tinham um pouco poder de fixação e de manutenção da cor. Tá? Então, quando a gente vai lá na loja de tinta e pede naquele catálogo gigantesco uma cor lá em específica, o equipamento vai fazer o quê? Ele vai pegar uma série de bases que ele tem de cores, né, de pigmentos, e ele vai jogar um código no computador, aquele código vai corresponder a uma dosagem, tá, de pigmento. Então, olha, vai ter que entrar tantos gramas desse pigmento aqui, tantos gramas do outro. E isso vai ser misturado e vai conferir aquela cor. Isso não quer dizer que aquela cor que está no catálogo vai ser exatamente na parede. Por mais que eu tenha uma tinta branca na parede, coloque aquela cor lá, o algodão egípcio na parede, pode ser que às vezes a iluminação do ambiente faça aquela cor variar. Então é sempre bom na hora de pintar, né, comprar alguns testezinhos. É bom, por mais que às vezes seja meio caro fazer isso, mas é bom aplicar lá um teste em locais variados da parede, que às vezes uma parede que pegue mais iluminação, outra pega menos iluminação, para ver como é que vai ficar o aspecto final. E o terceiro tipo de pigmento, tá, são os pigmentos estendedores. Eles geralmente são materiais de custo mais baixo, né? Eles vão dar volume à tinta e vão diminuir o custo dela. Né? Os mais comuns são os silicatos de alumínio, o carbonato de cálcio, né, o nosso famoso CaCO3, né, o calcário, e o talco, que é o silicato de magnésio. Como eu falei anteriormente, às vezes o pessoal faz o quê? Diminui a quantidade de óxido de titânio e substitui por qualquer um desses aqui, porque esses aqui vão ter a mesma cor de óxido de titânio. Eles são brancos também, tá? Só que eles têm uma qualidade menor. Então é importante que essa dosagem seja bem feita. E claro, como eu falei antes, é uma questão, geralmente uma tinta mais cara, claro, ela vai ter uma dosagem melhor, de um fabricante conhecido. Então essas coisas a gente, no final das contas, não tem muito como economizar. É caro? É caro. Hoje uma lata de tinta, né, de uso, à base d'água aí, uma lata aí de 18 litros, não baixa aí de 300, R$ 400. E aí, dependendo do que você vai pintar, né, o rendimento é baixo, mas vale muito a pena, né, investir um pouquinho mais para não dar um tiro no pé, né, digamos assim. Beleza? Então lembrem que tem esses três tipos de pigmentos aqui. Professor, Oi, uma dúvida. fala. Às vezes os pigmentos, assim, as cores da tinta, elas podem acabar, tipo, ir perdendo a cor, né? Elas vão ficando Hum, mais fracas, mais assim, escura. E que fatores podem influenciar isso? Principalmente a ação dos raios solares, tá? São os raios solares. Contato com a água da chuva mesmo, né? Porque a água da chuva, querendo ou não, ela vai usar o termo chulo, lavar a tinta. Na verdade, o termo técnico é causar a lixiviação dos componentes da tinta, tá? Então, quando pega, principalmente pintura externa, né? A gente percebe, às vezes pintura interna a gente nem percebe muito isso. O que a gente percebe às vezes, na pintura interna, é que acaba sujando um pouco, né? Vai aderindo um pouco de poeira, né? Aquele móvel que fica encostado ali, começa a acumular poeira ali em cima. Quando você remove o sofá, você vê que tá uma sujeira ali, tem que estar na hora de pintar. Mas principalmente em ambiente externo, isso é muito mais visível. E é um processo natural, né? A pintura não é feita para durar a vida inteira, né? Ela tem realmente uma vida útil aí, dependendo 5 anos, talvez um pouco mais, tá? Dependendo do tipo de tinta, né?
Se a gente está falando, depois a gente vai falar de tinta e pintura epóxi, ela tem uma resistência maior, mas também vai depender onde você vai usar. Né? Eu vou pintar um piso de uma indústria. Eu tenho que aplicar uma tinta ali, e só que naquele piso vai transitar equipamentos, né? Pode ter desgaste, abrasão. Então isso também, tudo isso vai influenciar bastante, tá? Mas principalmente os agentes atmosféricos, os vapores. Se eu tenho, por exemplo, um prédio próximo à beira-mar e eu vou pintar ele. Já perceberam que a maior parte dos prédios próximos à beira-mar, eles não são pintados, eles colocam pastilha. Eles vão assentando pastilha. Por quê? Porque a pintura, né, quando a gente entra em contato com os cloretos ali, ela não tem uma boa resistência. Tá? Então esses fatores, principalmente das intempéries, são que influenciam bastante. Entendi, obrigada. Então aqui eu só coloquei, né, a diferença aqui, ó, pigmento básico, dióxido de titânio. A pessoa que fez a foto pode ter colocado aqui um monte de farinha aqui, dizer que só colocou dióxido de titânio, enfim. E aqui esse talco também pode ser qualquer outra coisa aqui, tá? Enfim. Mas são pigmentos brancos. A diferença aqui é que a qualidade do dióxido de titânio é maior. E aqui um exemplo, alguns tipos de óxidos de ferro, né? E aí a gente consegue misturar, dosar isso aqui e dar a coloração adequada. Bom, e aí, com relação aos pigmentos, né, a composição da tinta, a gente termina com os aditivos. Eu sempre faço analogia aqui, eu falo que o aditivo ele é mais ou menos como um tempero. Tá? Você não vai pegar um alimento ruim e salvar com um pouquinho de tempero. Não, vou comprar uma comida ruim, mas eu salvo no tempero ali, eu boto uma pimentinha, boto ali um alho, alguma coisa, enfim. Não vai salvar. Né? Mas o aditivo, ele vai ter uma grande função, que é de melhorar alguns aspectos em específico daquela tinta. Tá? Então, assim como o tempero, né, você não faz alho com arroz. Né? Se você vai colocar alho no arroz, eu não gosto mesmo, mas quem tem, né, o pessoal coloca ali, né, você coloca um pouquinho de alho. Mas tem gente que faz alho com arroz. Né? Então não é aditivo com o resto dos componentes, são os outros componentes com um pouquinho de aditivo. Tá? Então eles vão entrar em pequena quantidade, tá? E eles vão melhorar algumas características. Então, por exemplo, eu tenho uma tinta que às vezes ela está secando muito rápido. Então eu posso colocar um aditivo controlador de cura. Né? Posso colocar um aditivo que vai fazer com aquela tinta está secando muito rápido, então ela tem uma tendência a craquelar. Então ele vai controlar, ele vai fazer aquela tinta secar um pouquinho mais devagar. Né? Ou ao contrário, ela está demorando muito para secar, aí começa a grudar sujeira, a tinta começa a escorrer. Né? E aí você tem que colocar um aditivo que vai acelerar aquela secagem. Tem uma tinta que eu não conseguia ajustar ali a viscosidade da tinta, vai lá, ajusta com um promotor de viscosidade. Eu posso ter, por exemplo, tintas que já têm função bactericida e fungicida. Então eu posso colocar ali dentro, né, agentes ali, materiais que tenham função fungicida, inseticida, bactericida. Tá? E, por exemplo, tem aditivo para reduzir a formação de bolhas. Né? Ele vai quebrar ali os tensoativos, né, do material e vai fazer com que as bolhas não se formem, né, ao se aplicar a tinta com rolo ou com pincel. E aí você tem menos defeitos no seu sistema de pintura. Então, são materiais que a gente vai ajustando, né? No laboratório, né? Na indústria de tinta, eles vão ajustando isso, né, em pequenas quantidades. Olha, eu tenho que ajustar, acertar. Então, é mais ou menos como tempero, né? Você vai lá, faz a comida, toma todo cuidado, né, na hora de proporcionar os ingredientes, e o tempero ele vai realçar o sabor da comida, né? Não pode, não, vou enfiar 5 colheres de sal, ou vou enfiar 3 colheres de alho, enfim, 5 dentes de alho lá. Não vai realçar o sabor da comida, você vai sentir só o sabor do sal ou do alho. É a mesma coisa a questão do aditivo. Tá? Depois a gente vai ver, tem aditivo também para concreto, segue a mesma regra. Né? Pequenas quantidades, mas para ajustar determinadas características ali do material. Tá? Então, né, como eu falei antes, eram quatro componentes básicos, né? Resina, pigmentos, solvente e aditivo, mas aí eu tenho a resina, 3 tipos de pigmentos. Aliás,
Aliás, eu tenho pigmento de coloração, que pode ter vários, pode ter 5 tipos ali, então 5 mais um, 6, mais o básico 7, mais o estendedor 8, mais o solvente 9, e aí eu coloco mais uns 3, 4. Eu posso ter tranquilamente uma tinta com 15 componentes. Tá? Então, quando a gente fala em tinta, é algo bem complexo, tá bom? A questão da dosagem. Bom, a gente vai começar a falar hoje, tá? Eu até não iria fazer isso, mas eu vou aproveitar que a gente está um pouquinho adiantado aqui, vai ter umas 2h30. Tá? Vamos falar um pouquinho aqui, é um pouquinho complicado de organizar essa parte aí de tintas. Se eu organizo pelo tipo de resina, pelo tipo de solvente, pelo tipo de material onde vai ser aplicado, enfim. Tá? Vamos começar falando aqui pelas tintas acrílicas e as tintas vinílicas, tá? Que são as mais comuns utilizadas aí no meio imobiliário, né? Para pintar uma edificação, uma casa, um prédio, né? E vamos falar dessas tintas, elas são a base da água. Então essa tinta, a tinta acrílica, tá? E as tintas vinílicas, elas não têm a versão à base de óleo. Elas vão ser sempre a base d'água. E aí tem não só a tinta, mas tem todo um conjunto de materiais que vão fazer parte do sistema de pintura. Então, por exemplo, a gente vai ter, dentro desse grupo aqui das tintas acrílicas e vinílicas, os fundos, as massas e as tintas. A gente vai entender um pouquinho o que cada um faz aqui, tá bom? Então, os fundos, primeira coisa, eu vou pegar lá e vou pintar uma parede, né? Essas tintas aqui, até vou já fazer aqui o parênteses, né? Esses materiais eles são utilizados, mais indicados para substratos argamassados, ou seja, para alvenaria, né? Um local que tem um reboco, concreto, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Primeira coisa, eu vou passar um fundo, né? Pode ser um fundo selador ou pode ser um fundo preparador. Tá? E também, depois de passar o fundo, eu posso passar uma massa, que pode ser a base de PVA ou a metacrilatos, enfim, tá? Que daí seria PVA ou acrílica. E as tintas também, a base de resina PVA ou a base de resina acrílica. Vamos destrinchar a questão dos fundos, né? Então a gente tem fundo selador e o fundo preparador. Fundo selador, como o próprio nome diz, ele serve para selar a superfície. Tá? Então, quando a gente aplica esse material, ele vai uniformizar o consumo de tinta e, ao mesmo tempo, ele vai diminuir o consumo de tinta. Se eu pegar uma parede que nunca foi pintada antes e aplicar direto a tinta, aquela parede vai absorver muita tinta. Aí eu vou ter que ficar aplicando muito material. Então, a gente passa um fundo selador. Tá? Então, o fundo selador ele vai uniformizar e diminuir o consumo e ele é utilizado em superfícies não pintadas anteriormente. Então, quando eu tenho lá uma parede que foi recém-construída, né, que nunca foi pintada, eu vou passar primeira coisa, um fundo selador. Pode-se passar mais de uma demão, óbvio, tá? E esse intervalo de secagem em torno de 4 horas. Tá? Isso, claro, dependendo das condições climáticas. Já o fundo preparador, ele vai formar uma ponte de ligação entre a pintura nova e a pintura antiga. Ou seja, já está me dizendo que o fundo preparador é utilizado para paredes que já tenham sido pintadas anteriormente. Então eu tenho lá uma pintura, né? Então eu vou tentar remover uma parte daquela pintura, vou lixar, vou tirar a poeira, né? Para não ficar poeira na parede, tá? E vou passar um fundo preparador. Esse fundo preparador ele vai fazer uma ponte de ligação. Tá? Ele vai melhorar a aderência entre uma tinta e outra. Quando eu tenho uma tinta de uma base muito diferente, o ideal é que aquela tinta seja totalmente removida. Tá? Mas não vamos nos preocupar com isso agora. Então, a gente está trabalhando só com esses dois tipos aqui. E outra coisa, pessoal. Eu vou falar aqui sobre um outro tipo de tinta, porque é muito material para a gente falar. Não teria como falar sobre tudo aqui de tintas, e por mais que eu falasse tudo, daqui 6 meses vai ter mais material para falar. Tá? Então, fundo preparador para pinturas, né, de locais que já tenham sido pintados anteriormente. Vou renovar aquela pintura. Tá? O tempo de secagem também.
Tá? Com o solvente à base d'água, o tempo de secagem em torno aí de 4 horas entre demãos. Depois disso, eu posso aplicar uma massa. Tá? Isso é óbvio, é opcional, mas eu posso aplicar uma massa. O que é a massa? A massa corrida, que o pessoal fala, né? É um sistema que serve para nivelar a superfície e melhorar acabamento. Tá? Então um reboco, se eu olhar o reboco sem a massa corrida, a gente vai ver que a gente consegue enxergar ali os grãozinhos de areia, a gente consegue ver uma certa irregularidade, tá, naquela superfície. A massa corrida, a massa, seja ela PVA ou de base acrílica, ela é uma massa que ela vai tapar esses buraquinhos. Então é um pozinho muito fino dentro de um meio líquido, ele tem uma consistência de uma pasta mesmo, e a gente aplica ele, tá? E a gente vai lixar aquele material. Tá? Então ele vai dar um acabamento de uma superfície bem lisa. Ele vai esconder aquelas irregularidades. Claro que se a parede tiver muita irregularidade, eu vou ter que aplicar várias demãos. Tá bom? Bom, então massa PVA e massa acrílica, ambas servem para nivelar a superfície e dar melhor acabamento. Tá? A diferença é que a massa feita com resina acrílica e não com a resina PVA, a resina acrílica ela é mais resistente. A resina PVA é menos resistente. Então a massa PVA ela é indicada para ambientes internos e sem a presença constante de umidade. Então, por exemplo, num banheiro onde eu tenho presença constante de umidade, não é indicado passar massa PVA. A massa acrílica, apesar de ter a mesma função, ela já serve para ambientes externos ou mesmo ambientes internos que tenham presença constante de umidade. Tá? Então ela vai ter uma maior resistência, uma maior durabilidade. Ah, professor, eu quero passar num ambiente que é interno e não tem umidade, eu quero passar massa acrílica para ficar mais resistente. Posso? Pode. Tá? É um gasto a mais, óbvio, ela é mais cara, é mais difícil de trabalhar com ela, porque ela é mais rígida, então na hora de lixar vai dar muito mais trabalho, mas né, ela é mais resistente, mais cara também. Tá bom? Mas a aplicação de massa é opcional, tá? Ela é realmente uma questão de acabamento. Você pode simplesmente passar um fundo e passar direto para a pintura, tá? Mas pode fazer fundo, massa, e aí a gente aplica a tinta. E aí dentro desse grupo é a mesma coisa, ó, tinta PVA, tinta acrílica. Tá? Segue a mesma regra da massa. Tá? Tinta PVA indicada apenas para ambientes internos, tá? Sem presença constante de umidade. E a tinta acrílica já é indicada para ambientes externos e internos com presença constante de umidade. Tá bom? Ambas as tintas têm que ser diluídas em água, o que não acontece na massa. A massa a gente não precisa diluir, ela já vem pronta para uso. Tá? Então, tinta à base d'água, diluo em água. Tinta à base de óleos orgânicos, eu vou diluir num solvente orgânico. Aí eu tenho lá alguns solventes que são indicados para isso. Tá bom? Então aqui a gente tem a tinta PVA, né, o acetato de polivinil e tintas acrílicas, né, os ácidos metacrilatos, tem uma variação grande aqui. Tá bom? Então, basicamente numa pintura para alvenarias, a gente pode utilizar tanto uma quanto outra, só respeitando essa questão de ambiente interno e externo. Professor, posso utilizar outro tipo de tinta para alvenaria? Pode usar vários outros tipos de tintas para alvenaria. Mas as mais utilizadas, as mais comuns, são essas aqui. Depois a gente vai ver a classificação dessas tintas, tá? A gente vai ver que tem um sistema de classificação, mas isso a gente vai deixar para a aula que vem. Aqui. A gente vai seguir essa aula de hoje, então, falando de um outro tipo de tinta, tá? Que é a tinta esmalte, tá? O esmalte sintético. A resina dela, né, na verdade, podem ser vários tipos de resinas, tá? Só que eles têm uma base que a gente chama de base alquídica, tá? Que é a combinação entre um ácido, um álcool e um óleo secante. Tá? Então, exemplos de tintas alquídicas, né, a base de resinas alquídicas,
são as tintas com base fenólica, o estireno, o viniltolueno, o poliuretano, tá? E em todos esses casos aqui, tá? A gente ainda está falando de polímeros que são polímeros termoplásticos, tá bom? Então, ainda que o processo de secagem se dá pela evaporação do solvente, não há uma reação química, é um efeito físico. Esse tipo de tinta, tinta esmalte, ela pode ter dois tipos de solventes. Então ela pode ser uma tinta à base d'água ou uma tinta à base de solventes orgânicos. Diferente lá da tinta PVA e acrílica, que eram apenas à base d'água, aqui nós temos então essa diferença entre tipos de solventes. Tá? Então, a gente vai ter tintas esmaltes para diversos usos, tintas esmaltes que vão servir para vários tipos de substratos. Tá? Às vezes vai ter uma tinta esmalte que é indicada para piso. Tá? Então o mercado aqui é muito, mas muito grande mesmo. Bom, lembrando, né, a gente tem sempre que lembrar que quando a gente tem uma tinta à base de solventes orgânicos, uma tinta à base de óleo, a gente tem que lembrar que o teor de VOCs, né, o teor de compostos orgânicos voláteis, ele vai ser maior, tá, por causa da composição desses óleos, e também o tempo de secagem entre uma demão e outra também vai ser maior. Tá? Então lembra que a gente falou de base da água em torno de 4 horas, tá, entre demãos, e para tintas à base de solventes orgânicos, então a gente fala aí em torno de 12 horas. Okay? Esse tipo de tinta aqui, né, essas resinas, elas são mais fortes do que as resinas PVA e acrílica. Tá? Então vai formar uma película mais elástica e mais resistente. Claro que ainda vai ter diferença. Se ela for uma tinta esmalte à base d'água e uma base de solvente orgânico, a de solvente orgânico, a tinta à base de óleo, ela também vai ter uma película mais resistente, mais elástica. E essa é uma coisa interessante, porque é isso que vai possibilitar que essas tintas aqui sejam utilizadas em diversos tipos de superfícies. Tá? Então aqui a gente pode utilizar a tinta esmalte para pintar argamassas, né, para pintar uma parede de alvenaria. A gente pode usar para pintar uma peça de madeira. A gente pode usar para pintar materiais metálicos, tá? Sempre respeitando, claro, a ordem de execução, né, do serviço de pintura. Então, às vezes, vai precisar tal material, vai precisar de um fundo diferente, vai precisar de uma preparação diferente de outro. Mas é um conjunto aqui, é um grupo de tintas que vão servir para vários substratos. E aí é interessante porque, como ele é mais elástico, como ele se movimenta mais, né, ele consegue absorver essas movimentações, principalmente quando a gente fala em madeira e argamassa. Madeira e metal. Tá? Porque a madeira ela vai ter uma tendência em ganhar e perder volume por causa da perda de umidade, ganho de umidade. E os materiais metálicos, eles têm então coeficiente de dilatação térmica também, que vão fazer que esses materiais dilatem e retraem. Tá? Então esse tipo de tinta vai acompanhar melhor, tá, essas movimentações sem gerar problemas. Tranquilos? Bom, aí questão de acabamentos, existem vários tipos de acabamento, pode ter, por exemplo, a tinta esmalte fosca, acetinada, semibrilho, brilho, tá? Então tudo que a gente estava comentando até na aula passada, vale aqui. Bom, e também o catálogo de cores aqui é gigantesco hoje em dia, né? A gente consegue ter aí no fosco eu acho que é um pouquinho mais complicado, mas nas tintas, né, acetinado, semibrilho e brilho, aí você consegue um catálogo maior aí de cores. Os vernizes. Bom, os vernizes, né, principalmente, claro que a gente tem verniz automotivo, né, que serve muito bem para, né, que ele é indicado para materiais metálicos, mas vamos tentar tratar aqui da construção civil, né? Então, na construção civil, eles são principalmente utilizados as madeiras, tá?
Diferente de uma tinta, né? Se eu utilizar uma tinta esmalte, se eu pintar uma peça de madeira com uma tinta cinza, uma tinta branca, azul, enfim, eu vou cobrir aquela peça de madeira. Você não vai conseguir enxergar a madeira em si. Tá? Você vai enxergar a cor com a qual foi pintada. Com os vernizes, ele não tem essa característica, ele vai ter uma característica translúcida, ou seja, você vai ter uma alteração de cor, mas você ainda consegue enxergar a estrutura da madeira, enxergar as fibras da madeira. Tá? Então, essa é uma característica bem interessante dos vernizes, você consegue pintar a madeira e manter, né, visualizar então ainda a peça natural. Função a mesma, tá? Principal função, acho, do uso das tintas, né? Se mantém aqui nos vernizes, né? Que é proteger a madeira da ação dos raios ultravioletas e reduzir as trocas de umidade com o meio. Principalmente isso. Né? A gente está falando de madeira, então uma madeira, principalmente madeiras muito porosas, né? Vão ter uma tendência a ter mais trocas de umidade. Então a gente consegue fazer uma redução aí e às vezes até eliminar essa troca. Só que tem que tomar um cuidado. Se eu pintar com um verniz que impermeabilize a madeira, eu tenho que garantir que essa madeira não esteja úmida, tá? Porque senão eu vou aprisionar a umidade junto. E aí eu posso criar uma condição, talvez, aí para que essa madeira venha a apodrecer. Ok? Bom, tipos de vernizes, tá? Eu coloquei aqui dois principalmente. Tá? Eu tenho o verniz poliuretano, e aí pode ser o termoplástico ou o termorrígido, né? E o verniz nitrocelulose. Tá? O verniz poliuretano ele vai formar uma camada mais impermeável, tá? Em alguns, principalmente o poliuretano termorrígido, tá? Ele vai quase formar uma camada como se fosse um vidro em cima da tinta, perdão, em cima da peça de madeira. Tá? Ele é mais resistente, ele é mais flexível. Já o nitrocelulose, tá, que é a base de nitrato de celulose, algodão e mais ácido nítrico, tá, ele é indicado apenas para usos internos. Né? Tanto que ele já não é muito mais utilizado. É bem difícil encontrar o verniz nitrocelulose. Tá? Ele dá um acabamento mais natural à madeira. Tá? O poliuretano, às vezes, ele impermeabiliza a madeira. O nitrocelulose ele permite com que haja trocas gasosas, né, da madeira com o meio. Tá? Um acabamento até melhor, mas ele tem baixa resistência às intempéries. Então, algumas coisas muito específicas, talvez alguns móveis, né? Então você pode pintar com nitrocelulose, tá? Mas de forma geral o que mais se encontra no mercado é o verniz de base poliuretana. Tá? E aí, claro, depois a gente vai falar das tintas bicomponentes, mas geralmente aqui ainda a gente fala muito no poliuretano termoplástico, que não há uma reação química, é só a reação física de secagem e evaporação do solvente. Beleza? Aqui, para a gente ter uma ideia, né? Então, os vernizes eles podem ser encontrados no acabamento fosco, acetinado, que ele é um meio termo, né? Ele apresenta um pouquinho de brilho, né? Mas não tanto ainda. Tá? E no brilhoso. Então, aqui, ó, por exemplo, uma mesa pintada com verniz poliuretano, né? No padrão brilho. Então, a gente vê que aparece bem aqui o brilho aqui conforme baixa a luz. E eu coloquei aqui um exemplo do verniz nitro, né, nitrocelulose. Essa aqui é uma característica, isso aqui é um instrumento antigo, né? Então esse verniz, conforme vai variando a temperatura, a madeira vai dilatando, até mesmo a película vai dilatando e retraindo, ele começa a rachar. Né? Então ele faz essa estrutura como se fosse um craquelado. Tá? O que não acontece no verniz poliuretano. Tá bom? E também a gente encontra os vernizes, né, em diversos padrões de coloração. Porque por mais que ele seja translúcido, você consegue ver a madeira, mas eles colocam lá uma certa quantidade de pigmentos que podem deixar aquele verniz com um determinado padrão. Então eu posso, por exemplo, pegar uma madeira bem clarinha, como por exemplo o pinus,
e pintar com um verniz padrão canela, que vai ser um pouquinho mais escuro, ou um padrão IP, que vai ser bem escurão, ou um padrão mogno, que é mais avermelhado. Tá? Então, a gente consegue também dar uma cor, um tom diferente à madeira. Então, se eu tenho um piso mais escuro e eu vou colocar um rodapé ao redor daquele piso de uma madeira mais clara, eu posso utilizar um verniz mais escuro e com isso eu consigo diminuir aquela diferença entre uma madeira e outra. Tranquilos? Dúvidas? Curiosidades? Tudo tranquilo por aqui, prof. Beleza. Tá? Qualquer coisa podem me interromper. Até peço que, se forem perguntar, façam por áudio, porque eu não estou enxergando vocês aqui, tá? Bom, então, né, a gente falou de vernizes. Vamos falar um pouquinho de fundos, né? A gente falou de fundo antes para tintas PVA e acrílica, que é meio que um pacotão, né? Esses fundos vão servir para alvenaria, para superfícies argamassadas. E agora a gente vai falar um pouquinho dos fundos que existem e qual a função desses fundos para madeira e para materiais metálicos. Tá? Então o que acontece? Diferente lá dos fundos, né, que a gente tinha fundo selador e preparador para alvenaria, aqui a gente vai ter umas funções um pouquinho diferentes. Então muda também a composição, muda a atuação dos fundos, né, de acordo com a superfície. Então, por exemplo, para a madeira, qual que é a nossa principal preocupação com a madeira? É que ela a madeira é um material muito poroso. Então, por exemplo, se eu pegar uma madeira e for dar de cara uma demão de verniz, só lembrando, tá? Os vernizes, eles são sempre à base de óleo, tá? Eles não são à base d'água, e eles também eles precisam ser diluídos, tá? Talvez já se encontre alguma coisa de verniz pronto no mercado, né? Tem os vernizes que são em spray, então você aplica ele direto já, mas quando você vai comprar uma lata de verniz, você precisa realmente, o fabricante ele vai indicar a diluição. Então, só voltando aqui, então para madeira, a preocupação é que se eu for pintar de cara com verniz, sem antes selar essa madeira, o que vai acontecer? Se for mesmo que seja uma madeira não tão porosa, ela vai absorver boa parte dessa tinta, né, desse verniz, ou se for uma tinta, no caso, vou passar uma tinta esmalte branca. O que vai acontecer? Ele vai puxar muito essa tinta, vai absorver muito, e eu vou ter que dar várias demãos para conseguir cobrir aquela superfície, né, para uniformizar, porque às vezes uma parte da madeira, né, absorve mais, mas uma parte absorve menos. Tá? Então o fundo selador ele tem a função de reduzir a porosidade, uniformizar a absorção, não está aqui, tá? E diminuir o consumo de tinta ou verniz. Primeira coisa que a gente tem que se preocupar, então, em passar um selador. O selador ele não precisa ser diluído, tá? Ele é pronto para uso já. Nos metais, diferente das argamassas e diferente das madeiras, os metais eles não têm uma porosidade, né? Até apresentam uma certa absorção, mas que é irrisória, né? Às vezes chegando aí a 0,5%. Então, não é uma grande preocupação. Só que, por um outro lado, se ele não é uma preocupação ele absorver muita tinta, não absorver também é uma preocupação, porque quando um material absorve a tinta, ele também cria como se fosse uma certa raiz, vamos dizer assim, uma ponte de ligação daquela pintura com a superfície. Quando a gente não tem quando a gente não tem essa absorção, que é o caso dos metais, a gente precisa melhorar essa aderência. Tá? Então, para os fundos para metais, principalmente utiliza os fundos que vão melhorar a aderência entre a superfície e a tinta. Tá? E aí, para cada tipo de metal, vai ter um fundo mais indicado. Então, por exemplo, se for o ferro, a gente vai usar o Zarcão. No caso do alumínio, existem os fundos para alumínio. Se for uma peça de aço galvanizada, né, que vai ter uma camada de zinco por cima, você precisa de um fundo próprio para galvanizados. E a partir daí, a partir de aplicado
né, esse fundo, que vai aumentar essa aderência, aí sim pode-se fazer a aplicação da pintura. Tá? Então ela vai aplicar a tinta. Ok? E aí a gente entra, eu estou falando assim bem breve, tá, pessoal? Não se preocupem, é que a ideia hoje não é realmente se aprofundar muito, tá? Até porque ele precisaria de muito mais, a gente precisa ter no mínimo 4 aulas por semana para fazer isso. Tá? Então é apresentar de uma forma mais superficial, dar um panorama geral, tá? Ah, então, e aí a gente entra no grupo das tintas bicomponentes, tá? Que inicialmente foram muito utilizadas, né, na indústria automotiva e naval, né, e aí migraram para outras áreas de outras indústrias, né, e como exemplo a construção civil. E elas são bicomponentes porque elas são formadas por uma resina mais um catalisador. É importante citar que já existem tintas bicomponentes que são prontas para uso. Tá? Então você pode comprar uma tinta bicomponente que você vai abrir a lata e já vai trabalhar diretamente com ela. Tá? Então não precisa pegar a resina e o catalisador em separado. Tá? Mas a maioria delas, elas vêm então o catalisador e a resina com, né, para que se faça a mistura nas devidas proporções. Aqui nesse caso, o processo de formação do filme é químico. Tá? Não é igual aos termoplásticos, então são termorrígidos, aqui são termofixos. Tá? Então, quando eu misturo o catalisador com a resina, vai promover uma reação química. Essa reação é que vai enrijecer a resina e que vai formar a película. Logo, essa película formada ela vai ser muito mais aderente. Tá? E a gente vai conseguir aplicar em diversos tipos de substratos. Alvenaria, madeira, materiais metálicos, cerâmica, plástico, tudo que você imaginar a gente consegue pintar com uma tinta bicomponente. Tá bom? E é um material com uma alta resistência à abrasão. Então, locais onde a gente precisa, por exemplo, eu preciso pintar um piso de uma fábrica, de uma oficina mecânica, né, onde vai ter tráfego de veículos, empilhadeira, né? Eu preciso delimitar as áreas naquele local, preciso identificar, colocar as marcações. Se usa muito as tintas bicomponentes, principalmente a tinta epóxi. Né? Então aqui até coloquei o caso, né, de uma garagem aqui que ela foi toda pintada com tinta epóxi. Tá? Então a gente vê que ela tem um determinado brilho, ela impermeabiliza, né, o piso, tá? E ela tem uma altíssima resistência. No IFSC tem um laboratório que é do curso de Técnica e Manutenção Automotiva, que é um laboratório que é uma oficina mecânica. E aí tem seu problema, né? Porque você vai lá erguer o carro, vai ter que trocar um óleo de um motor e aí pode vazar óleo. Esse óleo pode entrar, né, no concreto, ou ele pode, inclusive, ser absorvido pelo concreto, passar para o solo, né, se esse concreto estiver em contato com o solo. E aí um tempo atrás, eles pintaram, eles fizeram agora todo o laboratório com uma tinta à base de resina epóxi. Tá? Então ficou todo impermeabilizado. Então, se vazar óleo e cair no chão, você consegue fazer a remoção daquele óleo sem que ele seja absorvido, tá, pela superfície. Ok? Aqui um exemplo também, né, hoje em dia, né, as pessoas cada vez menos querem fazer reformas que gerem muito trabalho, muito quebra-quebra, poeira em casa, né? Então o pessoal utiliza a tinta epóxi para pintar, por exemplo, esses revestimentos cerâmicos aqui bem antigos, né? Então aqui tem um banheiro com um revestimento bem antigo, né? Aí anos 70, 80, e aí você consegue deixar ele um pouquinho mais moderno, ok? Pelo menos deixa ele um pouco mais neutro, né? E para complementar os serviços de pintura, né, quando a gente vai executar uma pintura, existem outros materiais que a gente pode utilizar. Na verdade, existem muitos outros. Eu estou colocando aqui alguns só, tá? Então,
Por exemplo, a gente pode utilizar as massas, tá? Antes a gente falou de massa PVA e acrílica, que era para alvenaria. Mas a gente também tem massa para madeira e massa para material metálico. Então eu posso ter uma massa para madeira, ou seja, eu vou maciar a madeira, deixar ela bem lisa, e aí quando eu vou lixando e vou aplicando a massa, e no final eu vou ter um acabamento que eu não consigo perceber que por baixo daquela massa existe madeira. Ele vai ficar um material super liso, você não vai conseguir enxergar os veios. E aí você pode pintar por cima, né, e não vai saber que ali tem madeira. Às vezes para dar um acabamento, né? Às vezes uma madeira muito áspera, então precisa dar um acabamento melhor. Pode utilizar a massa para madeira antes de entrar com a pintura. Também existe a massa para materiais metálicos, tá? É mais utilizado aí na indústria automotiva. Então, às vezes a gente pega aqueles carros, né? Vê na rua aqueles carros que estão cheios de massa, que parece reboco, né? Aquilo não é massa de reboco, aquilo é uma massa própria para material metálico. Então eles vão lá, desamassam o carro, né? Às vezes tem carro com sinal de corrosão, eles tampam aquele sinal de corrosão, né? Carros mais antigos, tá? E depois eles entram com a pintura em cima. A água Haas, tá? Que é um material utilizado, né, à base de terebentina, tá? E ele é muito utilizado para diluir as tintas esmaltes, né, à base de solvente orgânico. Então, se eu tiver uma tinta esmalte que não é a base d'água, que é a base de óleo, geralmente lá o fabricante ele vai indicar, né, então o fabricante vai indicar que se dilua em água rasa. Ele tem um cheiro um tanto quanto desagradável, tá? Mas esse cheiro depois, né, da tinta seca, depois de algum tempo, ele sai. Geralmente as tintas à base de óleo têm um cheiro bem mais forte. Não tão forte quanto antigamente, mas ainda um pouco mais forte. Tá? Então a água rasa serve para diluir as tintas que são à base de óleo. Tá? E isso serve para os vernizes também. Tá? E nós temos o thinner, tá? Que ele na verdade, ele é utilizado para remoção de tintas que são à base de óleo das ferramentas. Então, por exemplo, se eu peguei um rolo, um pincel e apliquei uma tinta à base de óleo, no final do dia não adianta eu levar num tanque e querer lavar com água porque não vai sair. Né? Não adianta querer lavar o óleo com a água. Então eu tenho que utilizar o thinner. Então a gente pega um recipiente, coloca thinner, mergulha essas ferramentas, né? E o thinner ele vai fazer a remoção então da tinta que sobrou ali no ferramental ali de pintura. Ok? Bom, com relação a acabamentos, então, como eu falei antes, né, as tintas podem ter acabamentos diferentes, que vão do fosco até o brilhoso, e isso se dá em função da quantidade de pigmento, tá? Que a gente chama de PVC, Pigment Volume Concentration, tá? Mas não tem nada a ver com PVC, né, de cloreto de polivinil, tá? Então, quanto maior o percentual de pigmentos, mais fosca será a tinta. Então, lembrem que tinta muito brilhosa, ela vai, conforme você olha na superfície, conforme bate a luz, se aquela superfície não foi muito bem acabada, você vai conseguir ver os defeitos. Tá? Numa tinta fosca, ele disfarça bem melhor os defeitos, né, naquela superfície. Só que tintas com teores muito altos de pigmentos também vão resultar em um baixo volume de resina. Então não tem, é meio que um cálculo estequiométrico, você tira de um e bota em outro, não tem como só ficar colocando. Então, uma tinta fosca, basicamente, ela vai ser menos resistente do que uma tinta brilhosa. Tá? Por isso que geralmente os vernizes brilhosos, apesar de feios, né, o acabamento eu acho feio, mas eles vão dar uma resistência muito maior para a peça. Tá? Sejam uma peça de madeira ou mesmo uma tinta esmalte brilhosa, ela vai dar mais resistência do que uma tinta esmalte fosca, ok? E aqui só alguns números, tá? Isso aqui pode variar também. Uma tinta de alto brilho vai ter menos pigmentos e a fosca vai ter bem mais pigmentos, só que em contrapartida tem menos resina, né? Que daí é o que dá a resistência da tinta. Dúvidas, galera? Alguma pergunta? Se vocês ficam quietinhos, não perguntam, eu continuo, tá?
Mas qualquer coisa é só vocês me interromperem. Bom, e aí tem a classificação das tintas, né? Conforme norma, né? Tá? E aí, claro, cada tinta vai ter uma norma. Por isso que eu peguei apenas uma norma em específico aqui. Tá? Só para a gente citar um exemplo. Mas claro que, né, quando a gente fala de tinta esmalte, tinta látex, PVA, tinta acrílica, tinta, né, epóxi, cada grupo desses tem uma norma que rege. Eu peguei uma norma em específico só para a gente, né, se basear, ter uma ideia. Tá? Então, por exemplo, a gente tem a norma 15.079 de 2019. Tá? Então eu marquei que existem diversas outras normas para a classificação de outros tipos de tintas. Ela determina os requisitos básicos para a classificação das tintas látex, tá? Em tinta econômica, tinta standard e tinta premium. Tá? Quando eu falo tinta látex, látex PVA, tá? Ou também látex acrílica. Tá? Então, a gente tem essa classificação, econômica, standard e premium. Que muitas vezes a gente acha que tem essa classificação porque o fabricante quer dar um nome mais bonito para a tinta, né? Ele colocou um standard porque fica mais bonito. Vou colocar um premium porque fica mais bonito, né? E não é assim. Então isso já vem de norma. Tá? Então essa classificação, para se classificar nesses três grupos, tem que se levar em consideração alguns pré-requisitos. Tá? E os requisitos que a gente leva em consideração para classificar aqui são a resistência à abrasão, o rendimento da tinta e o poder de cobertura dela. Tá? Então, quando isso for variando, vai variando a classificação. Então, para a gente ter uma ideia aqui, ó, na norma, tá? Essa tabela aqui é de 2011, mas essa norma passou por uma revisão em 2019, teve algumas mudanças, mas basicamente aqui a gente não teve mudança. O que acontece? Vamos pegar o exemplo aqui, ó, uma tinta econômica, ela tem um rendimento, ela tem que ter no mínimo um rendimento de 4 metros quadrados por litro. Já uma Premium Fosca, ela vai ter um rendimento 50% maior, né? No mínimo 6 metros quadrados para cada litro de tinta. Então o nome econômica só é econômico porque, na verdade, o preço dela é inferior. Tá? Não significa que essa tinta aqui ela vai dar um resultado final mais econômico. Tá? Então o preço dela é inferior, mas muitas vezes, se a gente for, né, tem que colocar muito bem na ponta do lápis, porque às vezes pode ser que uma tinta standard, uma premium, possa valer mais a pena. Tá? Então a gente consegue ver que o poder de cobertura da tinta ele é menor. Existem alguns ensaios, a gente vai ver falar dos ensaios. O poder de cobertura de uma tinta econômica é de 55%, já de uma premium fosca é de 90%. Então a gente vê que ela cobre muito mais facilmente, então precisa aplicar menos demãos. Tá? E a gente tem também que levar em consideração a resistência à abrasão, a resistência ao desgaste daquela tinta. E claro, não é que, por exemplo, uma tinta de parede não vai ter um desgaste, ninguém vai ficar esfregando ali a parede. Até pode, no caso, vou lavar a parede, preciso remover uma mancha, né? Mas a própria ação da chuva, por exemplo, uma parede externa, pode fazer com que haja uma abrasão, que haja um desgaste. Um local que tem muita areia, o vento pode levar partículas de areia, essas partículas vão criar um atrito, né, contra a parede. Então, a gente leva também em consideração a resistência à abrasão. Então, a econômica ela vai ter uma resistência menor do que a tinta Premium Fosca. Professor, aqui ó, tem ensaio de resistência à abrasão sem pasta abrasiva e resistência à abrasão com pasta abrasiva. Isso só serve, na verdade, essa colocação dessa pasta abrasiva, ela só serve, na verdade, para agilizar o ensaio. Tá? Então não quer dizer que, porque se eu fosse fazer um ensaio, por exemplo, na tinta premium, no ensaio sem pasta abrasiva, eu ia demorar muito, mas muito tempo para fazer o ensaio. Tá? E no contrário, se eu colocasse uma econômica no ensaio com pasta abrasiva,
também ia ser muito rápido o ensaio, ia dar poucos ciclos. Então, para tinta econômica, a resistência abrasão é sem pasta abrasiva, e na tinta standard e premium se usa com pasta abrasiva. Vamos entender depois como é que é esse... Ó, aqui também tem mais uma... foi até pego aqui de um fabricante, aqui, ó. Tá? Um fabricante não, perdão. De um site, né, que fez algumas comparações aí. Tá? Ele fez até comparação com a LuxColor aqui, enfim. E aí a gente consegue ver, ó, que uma tinta econômica, você vai precisar... Aqui eles acho que meio que exageraram, colocaram em torno de 6 demãos, tá? E numa tinta premium, 3 demãos apenas. Tá? Então aqui dá até para desconfiar um pouquinho, tá? Mas essa diferença pode ter sim. Por exemplo, uma tinta premium, você consegue talvez com 2 demãos, e aqui vai ter que aplicar 4 demãos. Só aí nessa brincadeira foi 100% a mais de tinta, né? Então tem que cuidar muito na hora aí de fazer uma compra de uma tinta, ok? Não só com relação ao rendimento, mas a durabilidade dela, né? A durabilidade de uma econômica vai ser menor. A não ser que você enjoe logo da tinta e queira mesmo que ela desgaste para poder pintar de novo, tá? Mas ficar pintando direto aí, eu garanto que é uma coisa meio demorada, meio chata. E aí, esse aqui, ó, esse aqui é o ensaio, é o equipamento que faz ensaio de resistência à abrasão. Deixa eu só fechar aqui, abrir uma coisa que não era para abrir. Tá? Esse aqui é o equipamento. O que ele faz? Tem uma cartela que a gente aplica aqui a tinta. Tá? E aqui tem esse ceraminho, tem um carrinho que tem um conjunto de cerdas, uma escova. E essa escova ela vai raspando, ela vai de um lado para o outro e ela vai raspando a tinta. Então a gente conta, né, a quantidade de ciclos, né, idas e voltas, tá? E aí vai se desgastando aquela tinta até um determinado padrão que a gente para e contabiliza o número de ciclos que foram gastos. Tá? Então ele vai desgastando aqui e a gente consegue medir. E aqui tem um teste de resistência à abrasão na prática. Só um minutinho aqui que abriu meu Norton. Deixa eu fechar aqui. Tá? Deixa eu tirar o áudio aqui. Então o que eles fizeram aqui no começo? Deixa eu voltar aqui, já que a gente começou a falar antes aqui, ó. A escova colocou a pasta abrasiva, tá? Colocou lá naquele sistema daquele arame e ele vai, ó, de um lado para o outro. Eles pegaram 3 tintas diferentes só para fazer a comparação, não é assim que é feito o ensaio, tá? É geralmente com uma tinta só. Aí percebam que, por exemplo, a tinta econômica, essa aqui já era, né? Já foi completamente. A Standard ela já deu uma desgastada e a Premium deu uma desgastadinha bem de leve, tá? Então a gente consegue ver bem a diferença aqui de resistência, né, de uma tinta para outra. E aqui eles fizeram um teste empírico, né, com uma esponja. Acelera aqui o ensaio. E da mesma forma, né, a gente consegue perceber um desgaste bem maior na econômica, um pouquinho na standard, né, e bem menos ali na premium. Claro que esse teste na mão ali, a pessoa pode aliviar um pouco o peso aqui, né, então pode ser um pouco induzido, né, então tem que tomar um certo cuidado. Inclusive esse aqui mesmo pode ser sim induzido. Ele pode ter feito talvez uma diluiçãozinha aqui só para dar uma enganada, tá? Mas na verdade na prática é o que acontece mesmo, tá? Geralmente a Premium ela dura bem mais. Aqui que eles colocaram aqui a marca do fabricante, né? Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como é feito, como é realizado o ensaio. E aí, tem o ensaio de cobertura e rendimento, tá? Que é um ensaio onde a gente consegue perceber se aquela tinta está cobrindo bem a superfície
e ao mesmo tempo a gente consegue calcular o rendimento dela. Então, por exemplo, o que a gente faz? A gente tem uma cartela, tá? Essa cartela ela tem é quadriculada mesmo, ela tem a cor branca e preta, e se aplica a película. Então, o que ele fez de comparação? Fez aqui uma tinta com alto poder de cobertura, ou seja, a gente não consegue enxergar embaixo a diferença, né, onde está a tinta preta, onde está a branca. Tá? E quando a gente pega uma tinta de baixo poder de cobertura, o que acontece? Ele cobre um pouquinho a cartela, mas a gente consegue enxergar isso aqui. E o que o equipamento faz? Né? A gente não faz simplesmente aplicação assim e olha. A gente tem um equipamento onde a gente consegue colocar uma película, as duas películas no caso aqui vão ter a mesma espessura, tá? Tem um aplicador que mantém a espessura de aplicação ali da tinta para ambos os casos iguais. Tá? E se vem com um equipamento chamado espectrofotômetro, que ele é parecido com um equipamento desses que o pessoal pega o código de barra, né? Faz leitura de código de barra, né? Para pegar o preço do produto. Só que ele percebe o quê? O contraste. Ele vai jogar um feixe luminoso, e esse feixe então, numa intensidade, e esse feixe luminoso vai voltar numa outra intensidade. Quando ele bate na cor branca, ele vai voltar com uma intensidade grande. Quando ele bate na cor preta, pela cor preta absorver parte da luz, essa luz vai voltar mais fraca. Então, nesse caso aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai aplicar, né, a gente coloca uma guia, uma cartela guia, para garantir que vai ser medido um ponto na parte branca e na parte preta. Tá? E ele vai medir em dois pontos diferentes e não vai ter contraste, não vai ter diferença, né, muita diferença de luminosidade que volta. Nesse caso aqui, se eu medir nesse ponto e medir nesse ponto, a luminosidade aqui vai ser maior, aqui volta para o equipamento, e aqui vai voltar uma luminosidade menor. Então ele mede esse gradiente, essa diferença, tá? Esse contraste que tem entre uma parte e outra da cartela. E aí, claro, quanto maior o contraste, menor a cobertura. Tranquilos? Sim. Aqui foi colocado, tá? Foi feito também aqui, ó, para comparação, né? Uma tinta premium versus uma standard. Né? A gente consegue perceber um pouquinho a diferença aqui. Tá? Uma econômica contra uma premium. Então, se a gente olhar aqui, ó, parte preta e parte branca, a gente consegue ver bem. Aqui a gente quase não enxerga. E a econômica versus a standard, ó, a gente enxerga bem aqui, ó, de novo. E aqui, se a gente fizer um pouquinho de esforço, a gente consegue enxergar a parte preta da parte branca. Tá? Então, isso nos dá uma noção aqui, tá? Uma noção de poder de cobertura da tinta. Beleza? Bom, e para a gente finalizar, vamos falar do impacto ambiental das tintas, que isso eu acho que é uma coisa bem importante, principalmente para o curso de vocês, né? Então, o que acontece? As tintas, quando mal descartadas, né, ou quando utilizadas também de forma incorreta, sem utilização de equipamentos de proteção individual, elas podem causar tanto danos ao meio ambiente, né, que podem levar prejuízos aí aos seres humanos, à flora e à fauna. Então, ao ser humano, se eu estou num ambiente, né, enclausurado, fazendo uma pintura, sem usar os EPIs devidos, eu posso estar me contaminando. Se eu descarto essa tinta em um local inadequado, o solo pode absorver essa tinta, pode prejudicar a flora, a fauna, e também a gente, porque porventura vai também consumir essa água em algum momento. Tá? E aí, então, o que acontece? De acordo com a resolução 307 do CONAMA, tá? Que classifica os resíduos oriundos da construção civil, tá? Ele estabelece 4 classes: classe A, B, C e D. A classe A é a que tem menos risco, tá? E a D é a que tem maior risco. Então, na classe A, por exemplo, são materiais inertes. Então, quando eu jogo um pedaço de madeira que não tem produto químico, ele vai ser, ele é biodegradável, ele vai se degradar com o tempo, não tem um grande impacto. Se eu jogo, né, se eu tenho um resíduo, né? Se eu tenho um resíduo
né? A base, por exemplo, de argamassa, que é principalmente brita, areia, né, concreto, essas coisas, que são materiais inertes, também são resíduos pouco perigosos. Já as latas de tinta e os solventes são considerados resíduos perigosos. Resíduos da construção civil perigosos. Então, a classe D, a pior classe que existe. E eles devem receber tratamento específico antes da sua destinação final. Tá? Então, isso é uma grande preocupação, porque a gente vê muito, né, em final de obra ali, o pessoal descartando tinta de qualquer maneira, às vezes, muitas vezes pequenas reformas. Mas é só uma latinha de tinta, mas imagina quantas pessoas não estão fazendo reforma em casa e jogando um pouquinho de tinta, né, em um local inadequado, né, despejando, lavando na mangueira mesmo, no terreno, né? Todo esse material pode ser absorvido pelo solo. Né? Então a gente classifica a tinta junto com resíduos, só para a gente ter uma ideia, resíduos, né, com materiais contaminados com material radiológico e com presença de amianto. Né? Então tinta não é uma coisa para se brincar. Né? A gente tem que descartar da maneira mais adequada. Então não é só simplesmente, peguei uma caçamba de entulho e vou jogar a lata de tinta com o resto de tinta ali. Não. Eu devo ter, principalmente as construtoras hoje que têm implantação de sistemas de qualidade, né? Selo verde, LEED, Aqua, eles precisam ter uma preocupação na hora de construir o que fazer com o resíduo. Tá? Da mesma forma, a embalagem de tintas, então, né, elas precisam ser submetidas a um sistema de logística reversa, né, conforme o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos. O que acontece? É igual em embalagem de agrotóxico, né? Então, quando a pessoa lá que tem lá uma plantação, ela comprou um agrotóxico, ela não pode simplesmente pegar aquela embalagem depois, cortar ela e usar para, sei lá, coxo para o gado comer feno ou para tomar água. Essa embalagem ela tem que voltar para o fornecedor. Esse fornecedor vai fazer uma lavagem, vai limpar essa embalagem, esse resíduo oriundo da lavação ali da embalagem também vai ser tratado e essa embalagem então pode ser reutilizada para fins específicos. Tá? Então já se há um planejamento, já se há ainda não tão bem implantado, mas de que, por exemplo, você comprou uma lata de tinta no fornecedor, ao final da obra você leva essa lata de tinta de novo para aquele fornecedor, né, uma casa d'água da vida, enfim, e ele vai fazer a logística reversa. Ele vai pegar essa lata e vai mandar de volta para o fabricante vai dar o tratamento específico. Então, isso no mundo azul com bolinhas cor-de-rosa, né, seria o nosso panorama ideal. É claro que, infelizmente, a gente sabe que isso no Brasil ainda não acontece dessa maneira. Tá? Mas seria o correto aí a acontecer. É igual as embalagens de remédio, então, né? Que tem que devolver. Isso. Né? Apesar de que a gente sabe que muita gente pega a embalagem e faz qualquer coisa com ela. Por quê? Porque não tem uma punição. Por que, que no meio rural, né? Por que, que lá na agricultura o negócio. Porque lá a fiscalização hoje em dia é muito mais forte. É aquela velha história, quando dói no bolso, não, você vai ser punido por isso, vai pagar uma multa, sei lá. E não é multa de R$ 500, é multa lá de 20, 30, 100 mil reais. Que é realmente para fazer doer no bolso. Então, quando essas coisas começarem a ser implementadas dessa forma, vamos punir quem descumprir, então, mas também não adianta só criar uma regra e não fiscalizar. Aí vai continuar tudo como está, infelizmente. Mas a parte de remédio, tudo isso deveria ser tudo muito, muito claro na nossa cabeça. Né? Eu vou pegar isso e vou fazer uma logística reversa. Tá? Seria É o ideal. muito pouco falado sobre isso também, né? Eu fui Isso, descobrir sobre que tinha que devolver o remédio na farmácia semestre passado, porque a gente estava aprendendo sobre isso, que antes eu não sabia. E são poucas farmácias que aceitam também. Eu fui devolver e eu tive que isso, procurar farmácias, isso. porque Tem que bater não eram perna. todas. Então é bem complicado. Então tudo isso
pessoal, para que pô, ficar guardando isso aqui em casa? A gente tem um negócio ali que a gente fica guardando aqui em casa os remédios e cada lá 2 anos a gente pega e, sei lá, quando junta um volume, né? Porque às vezes tem remédio que você toma lá 5 comprimidos, mas você tem uma cartela com 20, né? Que era para um tratamento de 5 dias, mas tinha 20, não tem como comprar fracionado. A tinta é a mesma coisa, você vai comprar uma lata de tinta, você usou metade, e depois você não vai mais usar aquilo lá, as pessoas tendem a jogar fora. Então, infelizmente é isso. Deveria ter um programa de logística reversa mais sério, com punições mais sérias para quem descumpre. É claro que para uma pessoa que só comprou uma lata de tinta, ela pode jogar lá na pia de casa, de fora, né, e ninguém vai nunca descobrir. Enfim. E por que preocupação também? A preocupação porque existe, né, a presença de chumbo nas tintas, apesar de já ser menor, né, já foi bem pior, né, os teores de chumbo já foram bem diminuídos, tá? Mas o chumbo ele aparece na forma de pigmento, tá? Então, cromato de chumbo, óxido de chumbo, carbonato de chumbo, enfim, várias substâncias aí que são tóxicas, principalmente para quem trabalha com a pintura, para quem está no dia a dia com aquele material, né? Trabalhando com ele fresco, né? Úmido, né? E, porque para quem às vezes está ocupando o ambiente, ele não vai ser um grande problema. Mas para quem está trabalhando com ele, vai ser uma situação bem complicada. Tá? E tem a Lei 11.762, né, que, agora não lembro o ano dela, que estabelece que as tintas imobiliárias não poderão conter chumbo em concentração igual ou superior a 0,06%. Então, antigamente se tinha muito chumbo nas tintas e, claro, devido a uma série de problemas que foram, né, detectados ao longo dos anos, a lei estabeleceu a diminuição, tá, das concentrações. E aí eu sempre, né, coloco aqui o caso do Cândido Portinari, né, famoso pintor brasileiro, né, nascido em 1903, faleceu em 1962, e em 1954 ele começou a apresentar sinais de intoxicação por chumbo, uma doença chamada plumbismo. Aqui, óbvio, pode evoluir para um câncer, né? E esse chumbo era presente na composição das tintas óleo que ele usava nas suas obras. Então, tem obras bastante famosas, né, que a gente já vê, às vezes não conhece o nome da obra, mas provavelmente tem obras que a gente conhece bem já, né, do Cândido Portinari. E esse é um caso famoso, né, de alguém que morreu por conta da intoxicação por chumbo. Tá? Antigamente até brinquedo de criança era pintado com chumbo, com tinta com muito chumbo. Professor, eu fiquei sabendo de uma família toda que morreu por isso. Acho que lá nos Estados Unidos, por causa da tinta. Isso, olha só. Casas antigas, né? Casas antigas, essas tintas. Tanto que, para quem assiste aqueles programas estilo Irmãos à Obra, né? Podem ver que quando eles encontram a tinta com chumbo ou isolante à base de amianto, né, durante a reforma eles param tudo, ninguém mais entra na casa e só vai entrar uma equipe especializada que vai remover todo o material. Então a preocupação assim que lá fora eles já entenderam, né? Aqui já entendeu também, mas às vezes, né, a gente tem esses problemas, tá? Mas só para a gente citar um caso aqui. Bom, e aí o impacto ambiental das tintas, né? Então a gente estava falando dos compostos orgânicos voláteis, o VOC, tá? Volatile Organic Compounds. Então, geralmente, as tintas à base de solvente orgânico, elas emitem na atmosfera mais compostos orgânicos voláteis, tá? Então, como, por exemplo, os hidrocarbonetos aromáticos alifáticos, hidrocarbonetos contendo halogênio, cetonas, ésteres, álcoois, tá? Então, todos esses materiais são extremamente agressivos. Eles afetam a qualidade do ar interno dos edifícios, de novo, principalmente para quem trabalha com sistema de pintura, e eles contribuem para a formação de ozônio troposférico. Professor, mas pô, gerar ozônio não é legal, a gente vai fechar lá o buraco na camada de ozônio? Não, porque o ozônio ele é mais pesado que o oxigênio, e em baixas altitudes, né, quando eu estou trabalhando com ele perto do solo, esse ozônio ele vai tender a descer e ele vai contaminar o subsolo. Além, óbvio, de contaminar todo o ambiente em que se estiver trabalhando. Tá?
Eu me recordo, né, que antigamente quando o pai ia mandar pintar lá dentro de casa, tinha que renovar a pintura, era aquele dia, ou de dormir na casa de algum parente, ou pegar um hotel, sair dormir, porque o cheiro da tinta era tão forte por causa dos compostos orgânicos voláteis, né, que não tinha condições de ficar em casa. Você tinha que passar às vezes um final de semana fora de casa até passar o cheiro da tinta. E era um cheiro muito, mas muito forte mesmo. Hoje já está bem mais tranquilo. Tá? Hoje você pinta, praticamente você não sente cheiro nenhum. Tá? Claro que alguns tipos de tinta têm cheiro mais forte. Por exemplo, quando estavam pintando lá o laboratório que eu falei lá do curso de manutenção automotiva lá do IFSC, passava lá fora, né, na parte de fora do prédio, nossa, o cheiro era insuportável, de que chegar a queimar a narina. Você respirava aquele ar, parecia que estava parecia sal amoníaco, assim, que aquele cheiro de amoníaco que chega a queimar assim, as vias respiratórias. Tá? Então, tem diferença de tinta para tinta. Tá? Só para a gente ter uma ideia, coloquei uns números que também podem estar já bem desatualizados, tá? Eu não consegui mais encontrar nada muito mais atualizado. Eu teria que garimpar norma por norma, tá? Não tive tempo para isso. Mas a gente consegue ver aqui, ó, até 2007, né, o limite aqui para tinta interior fosco à base d'água era de 75 gramas por litro de VOC. Tá? Agora baixou de 2010 para cá, já baixou para 30, tá? Bem menos. Olha só, as tintas interior à base de solvente orgânico tinham 400 gramas de VOC por litro, ou seja, quase metade da tinta era composto que fazia mal para a saúde. Né? Isso baixou também para 30. Alguns produtos ainda continuam bastante alto, como por exemplo, o fundo preparador à base de solvente ainda tem um cheiro muito forte. Então não teve muito como diminuir. Boa parte dele é VOC. Por isso que alguns materiais, alguns produtos, é necessário que quem está aplicando esteja todo preparado com EPI, né? Com máscara, não só essa máscara que a gente usa, né, para poeira, enfim. Ela tem que usar máscara com filtro para gases mesmo. Óculos de segurança vedado para não entrar produto nos olhos, enfim. Tá? É só para a gente ter uma ideia. Claro que ninguém precisa decorar tudo isso aqui, mas para a gente ter uma ideia da encrenca que era, tá? A relação dos VOCs. Aqui mais alguns números, tá? Depois quem quiser dar mais uma olhadinha. E aqui informações que geralmente constam na embalagem de uma lata de tinta, tá? Então, por exemplo, aqui uma tinta à base de solvente orgânico. Como é que eu sei isso? Porque ele está me dizendo que a diluição é com água rasa. Tá? Então, se é uma tinta com água rasa, tá? Isso aqui, se não me engano, é uma tinta esmalte à base de óleo. Tá? Se é diluição com água rasa, logo não pode ser com água. Né? Então, não é uma tinta à base d'água. Tá aqui, ó, a secagem da tinta, de 6 a 10 horas ao toque, e 20 a 26 horas secagem final. O intervalo entre demãos, tá, de 12 a 18 horas. Então, olha só, a tinta à base de óleo tem um período de secagem, isso aqui em condições adequadas, climáticas adequadas. Se tiver um dia de chuva, você nem aplica a pintura, né, porque senão essa tinta não vai secar. Tá? E aqui ele dá aqui as diluições, até no caso de se utilizar aqui a pistola, rendimento mínimo, tá? Então aqui no caso de uma lata de 18 litros, o galão de 3,6, tá? E a lata de 900 ml. E ele diz aqui quais as superfícies podem ser pintadas com esse tipo de tinta. Okay? Professor, uma dúvida. Tu falou ali com água rasa, ele é sem água ou é com água? Não entendi. Não, quando for uma tinta à base de óleo, você tem que comprar uma latinha de água rasa e fazer a diluição. Então, no caso aqui, ó, por exemplo, com pintura em pincel, 10% em todas as demãos. Então, toda vez que for aplicar uma demão, vai pegar 9 partes da tinta e botar uma parte de água rasa. Tá? Se fosse uma tinta à base d'água, aí você poderia... Aí poderia não. Aí você iria pegar
a lata de tinta, 9 partes de tinta e uma parte de água mesmo, água da torneira, tá? Não tem segredo nenhum, tá? Ah, tá certo. Obrigada. Beleza? Aqui no caso, ó, pode ver, ó, ele está dizendo aqui, ó, 30% de água e não água rasa. Por que ele tá dizendo isso? Porque aqui, como ele vai usar pressão, essa pressão ela vai facilitar a mistura da tinta, tá? Então ele indica até a pressão aqui no equipamento né, no compressor, tá bom? Mas são detalhes aí óbvio, cada tinta vai ser bem diferente isso aqui, tá? Vai mudar bastante, mas são informações básicas que constam.